Com a idade, a pele não fica mais jovem, portanto, a maquiagem aplicada no rosto deve levar em conta não apenas as características de seus traços, mas também as mudanças senis muito perceptíveis. É por isso que a maquiagem rejuvenescedora exige o uso de uma paleta de cores e texturas específicas, bem como a aplicação de técnicas especiais. A maquiagem para a terceira idade deve refrescar o rosto, enrijecer visualmente a pele flácida, esconder as rugas e criar um efeito rejuvenescedor. Sobre maquiagem para senhoras idosas. Em qualquer idade, seja 30, 50 ou 70 anos, quase toda mulher quer parecer jovem, bem cuidada e bonita. Graças à cosmetologia moderna e suas últimas conquistas, agora é possível corrigir perfeitamente a aparência de uma mulher, ocultando várias falhas, inclusive sinais de envelhecimento, rugas, manchas de idade, pele pouco saudável, flacidez da pele, etc. Pontos 3 principais componentes que a maquiagem de rejuvenescimento deve levar em conta são idade, cor e proporção. Uma das principais características da maquiagem para a idade é a correção de todas as linhas caídas, pálpebras, cantos dos lábios, que precisam ser direcionadas para cima. A maquiagem para mulheres após os 40 anos, que rejuvenesce o rosto, tem outra característica importante, é o princípio da ênfase máxima nos olhos. Desde que o batom não seja brilhante e chamativo, caso contrário, só enfatizará os anos. Como aplicar a maquiagem anti-envelhecimento? Esse tipo de maquiagem, assim como o habitual, é dividido em dois tipos: cotidiana, noturna. A maquiagem diária para pele madura é baseada em base, corretivo ou outro corretivo. Esconder as rugas ajudará os cosméticos da tonalidade que coincide com a tez natural. Uma versão mais clara também é aceitável, mas, em nenhum caso o tom deve ser mais escuro. As rugas se tornam menos perceptíveis se você clarear bem. Para fazer isso, use um corretivo e aplique os cosméticos com muito cuidado para suavizar os limites da aplicação. As mulheres com mais de 40 anos devem prestar mais atenção às sobrancelhas, pois, se não forem cuidadas, elas envelhecem um pouco mais. As sobrancelhas grossas são arrumadas, formando uma linha clara e elegante com a ajuda de uma pinça. As sobrancelhas raras são corrigidas por meio de tecnologias modernas, como a maquiagem definitiva. Para refrescar e rejuvenescer o rosto, é preciso fazer um contorno competente. O corretivo é selecionado de 1 a 2 tons mais claros do que a cor normal da pele. O produto é distribuído na forma de um triângulo invertido sob os olhos, bem como aplicado na parte de trás do nariz, afetando levemente o queixo, a área acima do lábio superior e as rugas que descem dos cantos da boca. Recomenda-se enfatizar as maçãs do rosto com um corretor. A cor é usada mais escura em 3 a 4 tons do tom natural da pele. Uma observação adicional: ao aplicar maquiagem nas maçãs do rosto, não se deve puxar as bochechas para determinar o local de escurecimento. O correto é colocar o dedo indicador ao longo da linha das maçãs do rosto e sentir a depressão. É nesse ponto que você precisa marcar a faixa de cor escura. Em seguida, você pode uniformizar a forma oval do rosto desenhando linhas retas ao longo da superfície da mandíbula, em locais onde o relevo é perturbado. Para suavizar os limites, os cosméticos devem ser alisados, passando suavemente das áreas mais claras para as mais escuras. Se não houver maneira de ocultar os traços óbvios da correção, passe cuidadosamente pela maquiagem com um pincel mácio com um tom, e os limites das linhas desenhadas ficarão invisíveis. Aplicação de maquiagem para a idade. É óbvio que a maquiagem para a noite deve ser mais colorida e saturada do que a maquiagem do dia a dia. Para dar expressividade ao visual, será necessário formar corretamente a linha da sobrancelha e as setas ao redor dos olhos. Também deve ser aplicada uma camada dupla de rímel nos cílios superiores. Os inferiores não devem ser tocados, para não destacar as rugas. É muito importante escolher os cosméticos certos, que lhe permitirão fazer uma maquiagem elegante e moderadamente expressiva, com aparência cara e respeitável e, ao mesmo tempo, bastante discreta. Os meios devem ter um efeito estável e uma textura fina. A camada aplicada é quase transparente, portanto não cria um efeito de máscara e a maquiagem parece o mais natural possível. Entre as marcas de cosméticos mais populares e bem estabelecidas, podemos destacar: cada um desses fabricantes produz sua própria linha anti-envelhecimento. Para cuidar da pele ao redor dos olhos, os especialistas recomendam o uso do creme para os olhos da Dior. Ao comprar pó, é melhor optar pelo pó Dior Skin Powder Libre. Importante: mulheres maiores de idade não devem usar produtos matificantes e cosméticos com brilho. Para o delineador, os especialistas recomendam o uso do delineador Colistar.
equipado com um pincel com ponta, que deixa as linhas bem finas. A base deve ter o mesmo tom de sua pele natural. É preferível escolher uma base com acabamento acetinado. A base de maquiagem para mulheres adultas deve ser firme, suavizando bem o relevo. Uma observação adicional. As camadas de maquiagem são bem finas não apenas para criar um efeito natural, mas também para não sobrecarregar a pele. Não sobrecarregar-la e não esticá-la com o peso dos cosméticos. É melhor aplicar o primeiro com os dedos, é mais fácil controlar a espessura da camada. Em seguida, o produto é espremido no dorso da palma da mão e, pouco a pouco, pegando-o em um pincel com pelo sintético mácio, espalhe-o sobre a pele em movimentos circulares. É desejável que o tônico tenha uma estrutura porosa leve, pois, ao ser espalhado, ficará quase invisível. Blush de acordo com maquiadores experientes. Ao criar uma maquiagem de idade, deve-se usar blushes de tons discretos, como pêssego e rosa. Para dar ao rosto oval contornos uniformes sob a linha das maçãs do rosto, aplique um blush mais escuro e, na própria linha, um blush claro. Um erro comum é o uso de cosméticos muito brilhantes, inclusive blush, por senhoras mais velhas. Essa maquiagem parece muito vulgar e repulsiva. Para manter a aparência natural do rosto, aplique o blush com moderação, usando um pincel ou esponja, em movimentos circulares. Pó friável com partículas que refletem a luz é uma parte essencial da maquiagem anti-envelhecimento. Se houver um problema de flacidez nas pálpebras, um lápis mácio de cores escuras ajudará a resolver o problema. A seta vai do meio do olho até a têmpora, engrossando gradualmente. Sombra. Esse tipo de cosmético é escolhido em tons quentes e foscos. É inaceitável usar sombras de cores azul e violeta se houver pigmentação escura na parte inferior das pálpebras. Na presença do problema de flacidez das pálpebras, não é recomendável usar sombras. As sombras anti-envelhecimento devem ser naturais ou em cores de cama com uma textura fosca ou acetinada. Importante, as sombras peroladas enfatizam as rugas, portanto não são permitidas como parte da maquiagem anti-envelhecimento. Muitas vezes, as mulheres com mais de 50 anos têm uma aparência triste característica como resultado do aparecimento de pálpebras caídas. Para eliminar esse efeito desagradável, as sombras foscas são perfeitas. É melhor usar dois tons ao mesmo tempo, opostos um ao outro, claro e escuro. O primeiro é aplicado na pálpebra móvel. Em nenhum caso, não se pode colocar sombras escuras nos cantos internos do olho, bem como distribuí-las ao longo da linha de crescimento dos cílios. Rímel, delineador e lápis. As mulheres mais velhas não devem aplicar rímel em grandes quantidades, pois a maquiagem pesará a área ao redor dos olhos e aumentará a idade. O aumento do volume de cosméticos é permitido somente na presença do efeito de uma pálpebra saliente. Nesse caso, os estilistas também recomendam levantar as pontas dos cílios com a ajuda de uma pinça. O delineador deve ser usado com o máximo de cuidado possível. Setas e delineador na pálpebra inferior são contraindicados. Qualquer escurecimento dessa área acrescenta anos extras. Não se deve desenhar uma linha de delineador fora do contorno dos olhos. Caso contrário, os cosméticos se acumularão nas dobras da pele e produzirão o efeito de maquiagem borrada. Rímel como parte da maquiagem para a idade. Quanto ao lápis, é melhor usar versões suaves de tons escuros. Se houver um problema de flacidez na pálpebra, o lápis preto é estritamente contraindicado. Lábios para o batom. É melhor escolher um tom natural e não brilhante, por exemplo, coral, rosa e pêssego. Em uma observação lateral, é aconselhável usar blush do mesmo tom que o batom. Para fixar o batom, os estilistas usam um lápis de contorno. A linha de contorno pode ser marcada um pouco acima da borda natural. A cor do lápis deve combinar com o tom do batom ou ser um pouco mais clara. Se estivermos falando de maquiagem para a noite, a cor de batom recomendada é o escarlate. Ela deve ser combinada com um tom de fundo que coincida totalmente com a cor natural do rosto. Realização da maquiagem anti-envelhecimento passo a passo. As instruções aproximadas para sua criação em casa são as seguintes. Correção das sobrancelhas. Sobrancelhas grossas acrescentam anos extras, enquanto as muito esparsas tornam o rosto opaco e inexpressivo. Sobrancelhas bem cuidadas devem ter um relevo claro. Os pelos longos que estão fora do padrão devem ser arrancados. Aplicação da base. Primeiro, use um corretivo para tratar a área dos olhos e, em seguida, tonifique o rosto com uma fina camada de creme de base. O procedimento é concluído com a aplicação de pó solto. Maquiagem dos olhos. A linha da seta é aplicada bem perto da linha dos cílios. Ela deve ser tão fina quanto possível e ter uma direção ascendente. Maquiagem dos lábios. Com a idade,
os lábios perdem cor e volume. O contorno do lábio superior é ligeiramente exagerado, desenhando o contorno logo acima da borda natural. Na parte superior, o batom é misturado com um lápis na direção da borda para o centro. Aplicação de blush. A camada deve ser bem fina. Aplique-a sobre as maçãs do rosto, refrescando assim a pele do rosto. Ao criar uma maquiagem de idade, especialistas experientes recomendam as seguintes condições. A maquiagem é melhor aplicada com as almofadas dos dedos. A pigmentação da pele pode ser ocultada com corretivo rosa. Os cílios inferiores não precisam ser pintados. As sobrancelhas não devem ser desenhadas com lápis, mas com sombra. O contorno deve ser desenhado com traços ou pinceladas. O formato desejável das sobrancelhas é em forma de vírgula, mas não redondo. As cores laranja e salada não são aceitáveis na maquiagem para a idade. Os corretores e corretivos devem, preferencialmente, ter base líquida. O pó não é recomendado. O lápis para sobrancelhas deve ser um tom mais claro que o do cabelo. Maquiagem de idade para olhos verdes e castanhos. Para as senhoras mais velhas de olhos verdes, as sombras claras de tons prateados ou dourados são perfeitas. Se quiser aplicar sombra verde, é melhor optar por uma cor escura e suave. Por exemplo, pântano. Assim, os olhos parecerão mais expressivos e profundos. É melhor evitar tons azuis e azulados. Maquiagem rejuvenescedora para olhos verdes. A maquiagem para olhos castanhos deve incluir sombras de cor marrom. A tonalidade específica é selecionada dependendo da cor da íris e do tipo de maquiagem. Também é necessário observar a regra. Uma cor mais escura é aplicada na pálpebra móvel, mais clara na pálpebra inferior. A sombra cobre para os olhos harmoniza-se perfeitamente com sombras cor de champanhe. O tom marrom padrão é enfatizado com sombras bronze e o verde. Olhos castanhos escuros combinam bem com sombras marrons, verdes e bronze. Maquiagem para a noite. Para acentuar os olhos, você deve usar um corretivo um tom mais claro que a pele. Ele também é aplicado na parte de trás do nariz e um pouco na área dos cantos dos lábios. Depois é cuidadosamente misturado. Para eliminar o contraste, você pode adicionar um pouco de tonier. Para corrigir a ovalização do rosto, é necessário aplicar um corretivo claro na ponta do nariz, distribuí-lo ao longo das linhas do triângulo nasolabial e na área dos cantos externo e interno dos olhos. O corretivo escuro é aplicado na dobra da pálpebra saliente, bem como na área acima dela. A maquiagem noturna da idade permite usar batom de cores brilhantes, carmesim, coral, escarlate sem amido, roxo, bordeaux e outras cores escuras são categoricamente inadequadas. A maquiagem feminina para a idade tem suas próprias sutilezas e regras, cujo conhecimento e cumprimento criarão uma maquiagem elegante, com o efeito de levantar o rosto. Na internet, é possível encontrar muitos vídeos úteis para iniciantes sobre como aplicar corretamente a maquiagem no rosto de uma mulher idosa. O YouTube, em particular, oferece um grande número de masterclasses sobre a criação de maquiagem rejuvenescedora. Por exemplo, no canal de Irina Grinchenko ou Makeup.ru,